Bom dia, meu nome é Gustavo Moraes Lopes, e esse vai ser meu primeiro vídeo que eu vou lançar no canal do YouTube e vamos ver, né? Então, eu tive essa ideia de criar um canal no YouTube porque eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar comigo mesmo sobre diversos assuntos, tipo relação a animes, a música, filme, questões sociais. Então, nisso eu pensei, por que não eu tentar compartilhar essas minhas ideias e postar na internet? Então, eu tive essa ideia e vou tentar começar. E de início, esse vídeo eu quero tratar a, sobre relação à adolescência atual, sobre adolescência. Por quê? Porque eu já sou um jovem adulto de 20 anos, sou desempregado, infelizmente. Mas sou universitário na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, faço letras e habilitação em língua portuguesa. Estou no quinto semestre, então falta pouco para eu terminar. E eu comecei agora a estagiar, né? Eu estou fazendo estágio de observação. E aí eu fico na sala, olhando a turma e tal. Assim, eu comecei nessa semana, eu vou terminar daqui 2 semanas. E nesses 2 dias, eu fiquei assim, em choque em relação às turmas. Por quê? As turmas, elas não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem. E são turmas de oitavo e nono ano. São turmas que já têm pessoas de 13 a 15 anos. Sério, é incrível como essa turma não fica quieta de jeito nenhum. Eu fiquei muito com pena do professor que estava lá na sala, porque, gente, ele não conseguia falar. Ele não conseguia, porque os meninos não paravam quietos, não paravam. E tipo, eu vou em duas salas, né? Uma de oitavo e uma de nono ano. A de nono ano é a maior. Gente, me dá um cansaço tão grande mental, porque eles não param quietos de jeito nenhum. Eles não ficam quietos. Eu não sei, sério. A minha vontade é assim, gente, por favor, parem. Sério, por favor. Por um segundo. E tipo, ontem, é, eles estavam corrigindo uma redação, né? Na verdade, transcrevendo uma redação. E aí, no meio disso, o professor, ele me deu uma folha de redação. E aí eu falei, gente, eu vou tentar fazer a redação. A redação era sobre os desafios para mães solos no Brasil. Aí eu fiz e tal, beleza. E aí, eu fui corrigir com a inteligência artificial Meta-AI. Eu tirei 520. E eu, tá, né? Só que aí quando eu fui olhar a correção, eu fiquei incrédulo. Porque do nada ele viu que eu citei incrível Irmão do Jorel, sendo que eu citei Incrível Mundo de Gumball. O que tem uma coisa a ver com a outra, eu não sei. E tipo, ele entendeu alguns termos errados. Não sei se é por conta que eu escrevi de lápis, mas simplesmente ele entendeu alguns termos errados. Eu fiquei em choque com isso. E, sério, eu fiquei com ódio daquilo. Pois é, né? E, então, voltando de novamente para o tema relacionado à adolescência. Eu fico em choque em relação à adolescência atual, porque, sei lá, sabe? Porque eles ficam tão focados atualmente mais no celular, eles jogam no celular, usam redes sociais no celular, como TikTok, Instagram, Kawaii, essas redes sociais aí de vídeos curtos que eu detesto. É uma coisa que realmente vicia mesmo e é um saco. Então, eu fico em choque com isso. Tipo, meu primo, que vem às vezes dormir aqui, gente, ele fica o dia inteiro usando esse TikTok. Fica madrugada, assim. Tipo, você deixar ele fica o dia inteiro mesmo. Tipo, de 9 horas até 11 da noite. Gente, como é que a pessoa consegue fazer isso? E é incrível como, tipo, quando a gente é adolescente, criança, adolescente, a gente tem um tempo pra tudo. A gente tem um tempo pra tudo. Porque nessa período a gente não tem tantas preocupações em relação a emprego, em relação ao nosso futuro, né? Que é uma coisa que a vida adulta traz, assim, e bate na gente. Bate na gente.
Aí acaba mesmo. Porque, tu é doido, é muita cobrança em relação a essas coisas, sabe? É um saco isso. E sobre adolescentes, novamente, eu vejo que os meninos passam o dia inteiro no celular sem preocupação nenhuma. Tipo, gente, o que aconteceu, sabe, com a adolescência antigamente? O que que aconteceu com 10 anos atrás, por exemplo? Quando eu tinha 10 anos, eu passava o dia inteiro assistindo o desenho no Cartoon Network, na Nickelodeon, no Disney Channel, no Disney XD. Assistia às vezes no tipo, quando a minha mãe deixava. Também eu tinha computador, saudade daquele computador. Cara, aquele computador tinha um Windows XP, tinha GTA Vice City e tinha ainda um Sonic, acho que era o Sonic Adventure. Eu amava aquele Sonic, era muito bom. E às vezes eu ia na casa dos meus primos pra jogar videogame, por conta que eu tinha um PlayStation 2 e um PlayStation 3. Meu PlayStation 3 infelizmente morreu, desisti dele. É, E eu quero tentar comprar um novo. E eu espero que com o YouTube eu consiga pelo menos algum dinheirinho pra conseguir tentar comprar esse videogame. Porque eu amo muito. Calma aí, eu vou pegar um negócio aqui. Simplesmente meu jogo favorito. Simplesmente meu jogo favorito. Esse é de longe um dos melhores presentes que meu pai me deu de presente. Eu ganhei ele em 2013. Não, 2018. No meu aniversário de 12 anos. E assim, na minha cabeça esse jogo se tratava de um jogo estilo Life is Strange. Um jogo de escolha e tal. Menino, quando eu joguei a parte do que a gente vai pra um prédio abandonado, que é a parte que aparece o primeiro instalador, né? Gente do céu, eu fiquei preso naquela parte. E ainda tem a parte do David, cara, eu juro, eu sofri naquela parte. E te juro, eu tava jogando na dificuldade fácil. Que na dificuldade fácil, pelo menos, você pode pegar garrafa, pegar tijolo, pra atacar nele. Então é mais fácil. A partir do normal, você tem que correr atrás dele sem essas coisas. Ou seja, se você pisou no prato, meu filho, você tá ferrado. E eu vou deixar aqui. E aí você, né? Você se ferra. Pois é, voltando sobre o assunto do adolescente, velho. Vão ser diversos assuntos. Eu não vou falar sobre o principal, é incrível. É, eu vejo que os adolescentes hoje em dia, eles são muito ansiosos. Muito ansiosos. Infelizmente, vejo isso e é preocupante em relação ao que esses adolescentes vão ser daqui a pouco. Porque, né, assim, o pessoal da geração Z já está na fase adulta, né? E já a geração alfa, que é essa de geração de 2010, 2020, já vai começar a entrar bem na fase adulta. E assim, como que eles sabe, tipo, como é que vai, né? Se já tá tendo dificuldade em relação a pessoas da nossa geração, imagina de pessoas da nova geração, dessa nova geração, né? É preocupante, é assustador sobre isso, né? Então, eu espero que melhore. E em relação também, que eu queria falar, é a falta da criticidade, né? Falta de mídias, assim, que abordam sobre questões da urgência. Por quê? Eu quero falar como também a televisão empobreceu a grade. Por quê? Citando a Rede Globo, a maior emissora que temos no nosso país. Gente, a programação tá horrível, está horrorosa. Sério. Porque, por exemplo, pela manhã é jornal, programa de conversa de plateia, mais outro programa de conversa de plateia, jornal, jornal. Aí vai ter a reprise da novela das 6, a sessão da tarde, que agora só tá passando um filme cristão, religioso, sobre questão de Deus. Nada contra, mas assim, filme desinteressante, sabe? Cadê um Homem-Aranha? Cadê um Shrek? Cadê um Zatura? Cadê esses filmes, sabe? Faz falta. Aí depois tem a sessão da tarde, que a novela da sessão da tarde tá melhor que a da 7. Vai ter a novela das 6, jornal, novela das 7, jornal, novela das 8. Aí tá passando agora a novela das 10, né? Voltas às novelas. E é assim, gente, o que aconteceu, sabe? Não temos mais programação infantil. Não temos a malhação, gente. A malhação, cara, que uma malhação faz falta nessa geração atual. Na minha época, em 2020, eu tinha 14 anos. E nesse período as novelas pararam de ser gravadas e foram reprisadas algumas. Aí nessa época eu tava passando Fina Estampa, Totalmente Demais.
Novo Mundo, e ainda nessa época ainda tinha Malhação. E nessa período eles exibiram a Malhação Viva Diferença. Viva a Diferença. Gente, essa Malhação era maravilhosa. Sério. Cara, essa novela tratava sobre cinco mulheres, cinco adolescentes, que uma era autista, uma era uma mulher negra, outra era uma mulher asiática, outra era uma mulher barraqueira, lésbica, e a outra era uma mulher que ficou grávida, gravidez na adolescência, né? E assim, gente, era uma novela maravilhosa, porque ela abordava sobre assuntos sociais muito pertinentes, que ainda hoje são pertinentes. Por exemplo, a gravidez na adolescência, o autismo, o racismo, LGBTfobia, alcoolismo na adolescência, abuso da família, é, ou seja, diversos assuntos, sabe? E tipo, e é uma novela de 2017, gente, já faz 9 anos que essa novela lançou. E é incrível como. É incrível não, na verdade é triste que esses temas ainda continuam sendo pertinentes, né? É uma coisa triste de se pensar, infelizmente. Mas é isso, né? E é necessário que a sociedade em si consiga realmente terminar com esses problemas, né? Porque, olha, se depender do governo, depender dessas coisas aí, meu filho, a gente tá ferrado. Estamos ferrados, vamos se ferrar. Pois é. Como eu disse, faz muita falta essas séries que abordam sobre temas na adolescência, né? Porque isso cria adolescentes mais conscientizados sobre esses temas. Porque se adolescentes não leem sobre, não veem sobre, não conversam sobre, gente, o que vão ser desses cidadãos? Sabe? O que vão ser dessas pessoas? Então, assim, é necessário que haja essa criticidade. Agora que eu vi, que dá pra ver meu gatinho bem ali dormindo, uma coisa fofa. É necessário que haja, porque, gente, o que vai ser, né? Pois é. Bom, o vídeo já tem 12 minutos, acho que consegui falar um pouco sobre o que eu queria, que eu tava com interesse. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Então, comentem, deem like e bom dia pra você. Eu espero que seja um bom dia pra você, que Deus te abençoe e desejo tudo de melhor pra você. Muito obrigado.